Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ministro do Supremo autoriza VASP divulga a lista dos políticos suspeitos de desvios na Petrobras e que vão responder a processo. Entre eles estão Renan Calheiros, presidente do Senado, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara. E veja também os seguintes assuntos. Dólar alcança R$ 3,05 e a inflação acumulada em 12 meses atinge 7,7%. As coisas estão caras e a gente está com pouco dinheiro, então fica difícil. Número de casos de dengue dobra em todo o país e outras doenças transmitidas por mosquitos como a malária também avançam. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, Justiça de Goiás coloca tornozeleira eletrônica em condenados pela Lei Maria da Penha. Professores em greve no Paraná vão recorrer da decisão da Justiça, que determinou a volta ao trabalho na segunda-feira. Unesco considera crime de guerra a destruição de cidade histórica no Iraque, dominada pelo grupo Estado Islâmico. Harrison Ford, do Indiana Jones, se recupera de acidente aéreo em hospital da Califórnia e a família diz que não há risco de morte. Chanceleres do Unasul desembarcam na Venezuela com a missão de mediar a crise ouvindo o presidente Maduro e oposicionistas presos. Imprensa britânica aponta a Sala São Paulo como uma das 10 melhores casas de concertos do mundo. E na bancada estão o cientista político Christian Lobauer e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O Supremo Tribunal Federal acaba de autorizar as investigações contra parlamentares suspeitos de corrupção na Petrobras. Na lista de 54 nomes, elaborada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, estão a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, o senador e ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, os deputados federais Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia e Arthur Lira, do PP de Alagoas. Lira foi eleito nessa semana para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a principal da Câmara. E também os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Antes mesmo da divulgação da lista, Renan Calheiros já havia atacado o Procurador-Geral da República por não ter concedido direito prévio de defesa. Por meio da Advocacia Geral do Senado, o presidente da Casa, Renan Calheiros, protocolou um requerimento de urgência para ter acesso prévio ao pedido de abertura de inquérito. Em nota, Renan afirmou que teve os direitos atropelados pelo Procurador-Geral da República e que essa grave e deliberada omissão subtraiu do presidente do Congresso Nacional, contra a lei, a oportunidade de contestar as inverdades levantadas contra a sua pessoa. Na próxima semana, a Procuradoria-Geral da República deve encaminhar ao Superior Tribunal de Justiça, responsável pelos casos de corrupção envolvendo governadores, pedidos de investigação contra Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, e Tião Viana, do Acre. Ambos são suspeitos de participação no esquema da Petrobras. Em Minas Gerais, durante a entrega de 1.500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, a presidente Dilma Rousseff evitou comentar a lista de Janot, mas defendeu o ajuste fiscal. Várias medidas diferentes serão necessárias. Uma nova trajetória para que nós possamos crescer. Não é que nós iremos querer voltar atrás para algum outro momento. Não, nós queremos melhorar ainda mais o que nós já conquistamos. Roberto Delmanto, boa noite. Boa noite, William. Bom, vimos na reportagem, Rodrigo Janot, ele teria mesmo que pedir ou dar alguma satisfação ao presidente do Senado antes de pedir um inquérito, a abertura de inquérito? Não, não há previsão para isso. Eu chamo isso de jus sperineandi, ou seja, o direito de espernear. Alguma manifestação do presidente do Senado, Renan Calheiros, fazendo contrafogo, digamos assim, a este pedido de instauração de inquérito perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que chama atenção, William, são duas coisas. A primeira, que desta lista do Procurador-Geral Rodrigo Janot,
nós temos uma outra de inquéritos que não foram abertos, ou seja, de pessoas que tiveram a sua investigação arquivada, ou seja, nem iniciada. E esse arquivamento em relação a alguns parlamentares deixa mais forte a abertura de inquérito contra os outros. Ou seja, não é que se abriu o inquérito temerariamente. Aqueles que não havia nada, não foi pedida a abertura de inquérito. Ou seja, isto fortalece, ou seja, houve uma separação pela Procuradoria-Geral da República, uma responsabilidade de pedir a abertura de inquérito somente contra aqueles que realmente exista algo, porque simplesmente uma menção de nome gerou o pronto arquivamento. E a outra questão também que chama muita atenção diz com a presidente Dilma. Na mensagem que o Procurador-Geral da República disse ao encaminhar este pedido de investigação, a abertura desses inquéritos, ele salientou que não pediu a abertura de inquérito contra a presidente Dilma porque há uma imunidade constitucional e que o presidente da República, no exercício do seu mandato, não pode ser investigado ou processado por fatos estranhos ao exercício do mandato. Ou seja, diferentemente do que aconteceu com Aécio Neves, em que houve o pedido de arquivamento, com relação a Dilma, ele mencionou essa questão, essa cláusula constitucional de imunidade, ao invés de falar contra Dilma não há nada. Ou seja, ele aqui foi enfático e mandou um recado ao Supremo Tribunal Federal e ao povo brasileiro. Christian Lobão, boa noite. Boa noite. Agora, muito se falou dos vazamentos dessa lista, de alguns nomes dessa lista. Você acha que aí está tendo mesmo um enfrentamento político? Essa lista está sendo usada para isso? Eu acho que se tenta, de todas as maneiras, quando a gente leva em consideração o caso do Aécio, principalmente, transformar isso numa grande sopa de influências e tirar a responsabilidade de quem tem mais e entregar para quem tem menos. É um jogo que eu acho que faz parte um pouco desse jogo de contra-informação. O fato é que essa lista, William, tem, eu diria que, assim, ouvindo de primeira, 3/4 dessa lista tem nomes que não são muito surpreendentes, eu diria. Já são pessoas que têm passado por certas circunstâncias na vida política que já não nos surpreendem que estejam aí. 1/4 me dá uma certa surpresa. Quer dizer, tem alguns nomes aí que realmente têm prestado um serviço ao país e me parece estranho que estejam aí. Mas, o Roberto me corrija, isso significa o quê? Todos eles são objeto de investigação, por enquanto. Então, a gente tem que ir com cautela, porque deve ter gente que fez coisa errada aí e talvez tenha alguém que não fez. Mas só da divulgação desses nomes já é uma destruição, praticamente, da função pública. Para a vida pública de todos eles é uma luta inglória. Quer dizer, a gente já viu no Brasil figuras públicas que passaram por situações talvez até piores do que essa e conseguiram se reerguer. Alguns folclores, algumas figuras folclóricas, inclusive. Mas eu acho que, como a sociedade está amadurecendo muito, vai ficando cada vez mais difícil. Quer dizer, o sujeito aparece num ambiente desse, numa crise como essa, no começo de um governo, numa lista dessa que a população inteira está acompanhando, aí realmente vai ficando difícil. O Delmanto, o Leonardo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele está perguntando aqui no WhatsApp, apontados, essas pessoas que estão com o nome na lista aí, deveriam ser afastadas dos cargos? Excelente pergunta. Eu, se fosse um deputado e estivesse numa lista dessa, a primeira coisa que eu iria pedir é o meu afastamento, porque eu acho que é uma incompatibilidade. Porém, nós vamos ter aqui um grande dilema. Eu duvido que algum deputado peça seu afastamento, muito pelo contrário. Agora, seria natural, por exemplo, as pessoas mencionadas ali buscarem um sigilo. Ou seja, se a pessoa tem alguma coisa a dever, alguma menção ao seu nome, alguma transação bancária, ela vai... O primeiro instinto de defesa é buscar o sigilo. Agora, como são pessoas públicas e como é um caso de interesse público, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal torne essas investigações públicas e não sigilosas. Ou seja, a regra no processo penal é a publicidade dos atos. Agora,
existe a possibilidade de se decretar sigilo quando haja interesse para a investigação. Muitas vezes é uma investigação que precisa ser sigilosa, só tendo acesso o investigado e seus advogados, ou então por interesse da sociedade. Ou seja, há uma abertura no Código de Processo Penal, no artigo 20, desse possível sigilo. Mas eu acho que nessas alturas do campeonato, decretar-se o sigilo dessas investigações vai gerar maior prejuízo aos investigados do que a sua publicidade. Com a publicidade, eles poderão se defender, inclusive publicamente. Existem nomes, é uma investigação, ninguém aqui é condenado ou culpado, mas politicamente eu reputo esta a maior crise desde a democracia, a crise parlamentar desde o Brasil democrático. Ao longo dessa edição, nós vamos trazer aí alguns nomes que estão nesta lista. A inflação de fevereiro teve alta de 1,22%, superando até mesmo as expectativas pessimistas do mercado financeiro. O índice reflete principalmente o aumento nos preços administrados pelo governo e já sofre a pressão da alta do dólar. Cada vez com menos poder de compra, o brasileiro retoma o hábito de pesquisar. Escolher o que colocar no carrinho é uma tarefa cada vez mais difícil. Porque as coisas estão caras e a gente tá com pouco dinheiro. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 7,7%. É a maior alta dos últimos 10 anos. Com tudo tão caro, o consumidor faz o que pode para o salário render. A gente acaba olhando tudo e acaba largando e pegando o outro mais em conta. O câmbio instável também não ajuda. O dólar fechou a sexta-feira batendo a barreira dos R$3. Atingiu a maior cotação desde agosto de 2004. Só nesta semana, a moeda americana já subiu mais de 7%. Um efeito imediato foi na prateleira dos produtos importados. Não tem como você não pensar em abrir mão, né? Porque existe no ar uma pressão para que você se previna e economize. Alguns consumidores viraram caça-promoção. Eu vou de segunda a sábado no supermercado para comprar o que está mais barato em cada um. O problema é que nem todo mundo tem tempo para pesquisar. E essa estratégia pode ter outro efeito. Os supermercados praticam preço médio. Pode ter um ou outro produto mais barato, mas o outro é mais caro. Então, na média, ele está sendo impactado pela inflação. Mas há casos em que fica praticamente impossível fugir da alta dos preços. Entre os itens que mais pressionam a inflação estão o transporte público, a energia elétrica e os combustíveis. Está quase chegando essa hora, a gente pagando para trabalhar, porque está muito caro, não está compensando. O cenário econômico ruim não deve mudar tão cedo, mas essa situação negativa pode forçar uma queda nos preços no segundo semestre. O próprio empresário se obriga a vender mais barato para desovar estoques. Ao se obrigar, ele está mexendo na nossa taxa de lucro. Com isso, a inflação automaticamente tende a cair. Essa questão, Lobauer, a reportagem mostrou do mau humor do mercado. Esse mau humor é mais prejudicial ainda para esse ambiente que se estabeleceu aí com divulgação de lista, etc. Né? Para a inflação e para a economia... Olha, William, a gente, alguns meses atrás, antes da eleição e depois da eleição, a gente já vinha anunciando, a gente tem vários convidados aqui do programa, já vinham anunciando o que seria 2015 em relação ao ajuste necessário da economia. E é o que está acontecendo, quer dizer, o remédio é amargo, as medidas são necessárias e são absolutamente inquestionáveis. A única saída para o Brasil voltar a organizar a economia são essas medidas duríssimas que estão sendo tomadas, mas mesmo assim não tem sido suficiente para as pessoas perceberem a desorganização da economia. Isso vai demorar um tempo e o resultado é um pouco esse. Você nota que a inflação é maior do que se imaginava, a desorganização dos preços, a insatisfação das pessoas em relação à sua renda e aquilo que ele pode comprar é imediata. Nós estamos sentindo isso nas últimas semanas. Então, assim, a gente vai ter que lidar com um ambiente muito pior do que a gente imaginava e em função também da crise política. Porque uma coisa é você ter reorganização econômica num ambiente de estabilidade política. Outra é você ter reorganização econômica do jeito que tem que fazer nesse ambiente político. É muito mais complicado. O câmbio reflete, em parte, a reorganização da economia e a instabilidade política, né? E, ao mesmo tempo, o que tem que se fazer é um período de ajuste que vai levar um certo tempo. Bom, e esse otimismo que o Levi demonstrou ao mercado hoje, ele leva esse otimismo para dentro do governo?
o governo, que eu estou falando, apoia esse pacote do Levi? O Levi é um dos pilares de sustentação do Brasil hoje. Se por alguma razão o ministro Levi decidisse ir para casa amanhã, a gente perderia completamente o controle da economia brasileira. Imediatamente o mercado internacional ia reagir com enorme desconfiança do que viria a acontecer, né? A credibilidade, que é um aspecto subjetivo, as pessoas tentam entender a economia totalmente como uma ciência exata, ela não é uma ciência humana. E a gente falar de credibilidade é uma interpretação do que se passa, né? Credibilidade é subjetiva. A credibilidade brasileira hoje, ela se sustenta em boa parte pela figura do Levi e pela trajetória que ele tem no sistema financeiro e pelo que ele começou a fazer. Qualquer instabilidade na figura do Levi gera uma enorme instabilidade geral no país. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que dizer que ele tem que ser otimista, ele tem que fazer esse papel, tem que transmitir uma tranquilidade, porque uma boa parte do nosso futuro hoje está na mão do ministro da Fazenda. Vamos aqui mais alguns nomes da lista aqui que são alvo de inquérito da lista do Rodrigo Janot pelo PMDB, né? Vamos pelos partidos, que o PP tem vários parlamentares e políticos envolvidos que pediram a abertura de inquérito. O PMDB, senador Renan Calheiros, né, que já citamos aqui, o presidente do Senado, senador Romero Jucá, senador Edson Lobão, senador Valdir Raupp, deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, deputado José Anibon Gomes, a ex-governadora Rosiana Sarney. No PT tem a senadora Gleisi Hoffmann, o senador Humberto Costa, senador Lindenberg Farias, deputado José Mentor, deputado Vander Loubet e ex-deputado Cândido Vacareza. O PSDB aparece aqui o senador Antônio Anastasia e do PTB, senador Fernando Collor. Vale ressaltar que todos pediram, o Rodrigo Janot pediu a abertura do inquérito, não é isso? É isso, Roberto. Perfeito, William. É uma investigação. Evidentemente que para um procurador-geral da República pedir uma abertura de investigação perante o Supremo Tribunal Federal, não é com base em vento, não é com base em uma simples palavra. Eu estou curiosíssimo para ver o teor desses inquéritos, porque deve haver alguma coisa a mais. Senão seria algo temerário e eu não acredito que o nosso procurador-geral da República, em caso dessa repercussão, agisse de forma temerária, muito pelo contrário. Agora, uma figura metafórica, William, é como se são tantos os nomes que parece um strike, né? Tem um jogo de boliche e vão se derrubando assim, aqueles pinos todos, os deputados, senadores, é algo assustador. E nós ficamos, né, com essa questão da credibilidade, inclusive, que foi mencionada aqui, da questão do ministro da Economia, o Levi, me lembra um pouco a época do Meirelles, como nós chegamos a depender de um homem só quase, né? Hoje o Brasil, a credibilidade do Brasil reside na possibilidade do ministro Levi concretizar aquela economia de 1,2% do PIB, a questão desse ajuste fiscal que o Renan Calheiros fez um favor de dificultar, porque quando ele devolveu a medida provisória, isso abalou essa possibilidade de plena concretização desses instrumentos do Levi, e depois controlar a inflação e controlar o câmbio. Ou seja, são esses três pilares: ajuste fiscal, controle da inflação e controle do câmbio. Isso que trará credibilidade ao país para voltar aos eixos. Mas como nós chegamos a uma situação delicada, depender de uma pessoa, quer dizer, olha que situação. Lobão, tem algo que eu queria destacar aqui para você, os opostos que aparecem nessa lista. Você lembra o senador Lindenberg Faria? Foi quem liderou os movimentos Cara Pintada, que derrubou Fernando Collor de Mello. Os dois estão nesta lista. É uma dessas ironias da história, né? Vamos considerar, de novo, que todos são objeto de investigação, mas considerando que tornarão-se réus, é uma ironia realmente, e é uma situação quase dramática. Você pensar, eu vivi em 91 e 92 o Collor, e o movimento de impeachment, e estava lá o Lindbergh como líder da União Nacional dos Estudantes, tá certo? Você vê essas duas figuras juntas, numa circunstância como essa, realmente é de ficar abalado. Agora, o que mais também me surpreende, seguindo um pouco o raciocínio do Roberto, é que você já citou aí mais de 10% do Senado, né? Você imagina, nós estamos falando de uma quantidade de pessoas que têm uma função pública, um poder, uma importância no desenho das instituições. 10% do Senado está numa situação constrangedora como essa, algumas figuras históricas, né? Entre essas duas, o Lindbergh e o Collor, que realmente
nos entristece. O desemprego nos Estados Unidos atingiu o nível mais baixo dos últimos 7 anos. A taxa foi de 5,5%. Só no mês de fevereiro, 295 mil postos de trabalho foram criados. Os dados refletem a recuperação da economia americana. Uma nota isso aqui, né? Professores e servidores da rede estadual do Paraná vão recorrer da liminar do Tribunal de Justiça, que determina o fim da greve e o início das aulas na próxima segunda-feira. A liminar determinando a volta ao trabalho foi entregue hoje às lideranças dos professores da rede pública do Paraná. O texto autoriza o Estado a aplicar multa de R$20 mil por dia em caso de descumprimento. Proíbe os grevistas de impedir a entrada de servidores dispostos a trabalhar e autoriza o uso da força policial caso necessário. A paralisação teve início no dia 9 de fevereiro. Há uma semana, representantes do governo e do sindicato fecharam um acordo preliminar. O governo se comprometeu a pagar este mês R$150 milhões de férias atrasadas, a contratar professores e pedagogos aprovados em concursos, efetivar professores temporários, reduzir a quantidade de alunos por sala e aumentar o número de turmas. Apesar das propostas, na quarta-feira passada, em assembleia, a greve foi mantida. Os professores alegam que o governo quer resolver os problemas de caixa com a fusão de 2 fundos previdenciários, o dos servidores e o financeiro. O financeiro está no vermelho e atende a funcionários públicos que se aposentaram a partir de 2004. O fundo dos servidores tem superávit de R$8 bilhões. Se houver a fusão, os grevistas acreditam que em 3 anos não sobrará dinheiro, comprometendo o pagamento de aposentadorias a médio e longo prazos. O governador Beto Richa informou que já descartou a união dos fundos. Para o presidente do Sindicato dos Docentes de Foz do Iguaçu, há outros problemas a serem resolvidos. Nós não temos condições de abrir escola hoje sem contratar os funcionários novamente, sem dar postos concursados, sem redistribuir as aulas e sem redistribuir as turmas. Uma nova reunião com representantes do governo está marcada para segunda-feira. E espera-se que se resolva nesse momento, né? Eu recebi nós recebemos aqui da TV Cultura várias mensagens dos professores lá do Paraná. A grande reclamação era sobre esse fundo previdenciário de 8 bilhões, que é o fundo dos professores, que ia fazer uma unificação da Previdência. Eles tinham medo de que esse fundo se perdesse e perdesse esse fundo que ia pagar os salários futuros desses professores, mas parece que vão resolver em segunda-feira, né? Pelo que tudo indica, né, Lobão? Eu acho que o problema dos professores no Paraná é uma parte de um problema muito maior, que afeta várias categorias. A insegurança e a incerteza que se tem em várias atividades profissionais hoje é enorme. Há uma descompensação entre a reação dos sindicatos, das centrais, com a realidade econômica. Quer dizer, o governo que ganhou vinha promovendo um discurso que não é esse que ele está praticando agora. Então, você vê a confusão que está dando dentro das bases daqueles que elegeram esse governo, que agora não estão entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a Caixa zerou, não há mais de onde tirar, o ajuste é amargo e várias categorias. O exemplo do Paraná é só um, ainda que seja com o governo da oposição, é só um dos primeiros de uma série de outras categorias que vão reivindicar daqui a pouco suas posições de melhora em função da desorganização do quadro. Não haverá recurso, William. Não haverá recurso. A gente conversava aqui há pouco, 2015 vai ser um ano todo de cortes, vai afetar ciência e tecnologia, vai afetar a educação, vai afetar a previdência, vai afetar todo mundo, as famílias estão endividadas, tem um rearranjo muito maior do que se podia prever. Vamos voltar aqui à lista. O Enio Torres Granel, Delmanto, está perguntando aqui, é provável que tenha mais nomes, porém, que não foram aceitos pelo Procurador-Geral da República? Não, aqui nós... E nem divulgados nessa lista? Não, eu não acredito nisto, porque é um caso de tamanha importância, tamanha repercussão, e o Procurador-Geral da República jamais faria isto, ou seja, todos os nomes, quero crer que isso jamais pudesse acontecer, essa indagação do nosso telespectador. Na minha ótica, pelo que vem desempenhando o Procurador-Geral da República, todos os nomes ali estão mencionados. Agora, eu gostaria de salientar o seguinte, é um pedido de investigação. Quer dizer, não necessariamente todos esses personagens vão virar réus no processo criminal perante a Suprema Corte. Quer dizer, é uma investigação que vai colher dados para quem?
para o próprio Procurador-Geral da República, que daqui 6 meses, 4 meses, poderá oferecer uma denúncia criminal perante o Supremo Tribunal Federal contra estes personagens. Ou seja, nós estamos numa fase de investigação que é voltada ao Ministério Público e nós teremos uma grande agonia esse ano, Christian, pelo seguinte: esses julgamentos, em se abrindo a investigação, nós teremos nas turmas do Supremo Tribunal Federal, não mais no pleno, não vai ser igual ao mensalão, que é tudo filmado, os julgamentos serão nas turmas. E isso vai gerar uma grande agonia para a população em saber quem é investigado e restará inocentado de plano ou quem é investigado e restará processado criminalmente perante o Supremo, e isso demorará uns 4 ou 5 meses. E nós vamos vivenciar todo esse tempo nesse transtorno político aí a conta-gotas. Mas que provoca um desgaste político enorme, provoca. A senadora Marta Suplicy deve sair do PT e entrar no PSB. O objetivo dela é concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2016. Marta se desfiliaria do Partido dos Trabalhadores em abril deste ano e no mês seguinte ingressaria no PSB. Nem o PSB, nem a senadora confirmam a notícia. Nos últimos meses, Marta Suplicy tem criticado publicamente o governo Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores. A União das Nações Sul-Americanas vai mediar a crise política, social e econômica na Venezuela. O Brasil, que integra a Unasul, disse que a prioridade é garantir que as eleições legislativas sejam realizadas no país. Representantes do Brasil, Colômbia e Equador já estão na Venezuela. O secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, disse que a organização vai rejeitar qualquer tentativa de desestabilização da Venezuela. O líder de oposição, Henrique Capriles, que perdeu a eleição presidencial para Nicolás Maduro, afirmou que o governo está sem apoio popular e ameaça adversários políticos. Ele denunciou que as eleições parlamentares, programadas para o final do ano, podem ser suspensas e afirmou que, se a votação fosse hoje, o governo perderia. Nicolás Maduro, que visitou o túmulo de Hugo Chávez em homenagem aos 2 anos de morte do ex-presidente, voltou a alegar que é alvo de um golpe de Estado. No mês passado, ele prendeu o prefeito de Caracas, alegando conspiração. Antônio Ledesma foi levado para a mesma penitenciária, onde está detido há 1 ano outro opositor, Leopoldo Lopes. As prisões intensificaram os protestos no país contra o governo e a crise econômica. E no meio do dramalhão, surgiu uma história de amor à la Romeu e Julieta entre o ministro de Turismo Andrés Izarra, ferrenho defensor de Maduro, e Isabel Gonçalves, enteada do opositor Antônio Ledesma. O romance resiste às pressões de todos e virou o símbolo da intolerância política entre os chavistas e antichavistas. Lobo, as eleições na Venezuela podem ser suspensas? Maduro não vai largar o osso? Não vai largar o osso, mas de jeito nenhum. A Unasul, eu vejo com muita cautela, para não dizer desconfiança, uma decisão e uma deliberação da Unasul. A Unasul é uma entidade quase que chapa branca. Todas as decisões que a Unasul tomou foram irrelevantes nos últimos 10 anos. É uma organização que tem sempre se esquivado dos grandes debates e da grande promoção que é a promoção dos regimes democráticos. O Brasil tem um papel fundamental nessa fraqueza que é a Unasul, porque o Brasil é um país que deveria ter há muito tempo já reconhecido que o que acontece na Venezuela é um regime de exceção, é um regime que empobrece as pessoas, é um regime que permite romper com as liberdades mais essenciais da democracia, e não faz isso, não afirma, se finge de morto, e boa parte da América Latina, com regimes semi- ou bolivarianos e alinhados, tem feito um papel, eu diria que ridículo. Então, a Unasul realmente me deixa muito a desejar, não acho que é através da Unasul que vai se estabelecer uma saída para a Venezuela. A seguir, bairros da cidade de São Paulo convivem com suas cracolândias.